Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Nossas reflexões estão baseadas no Evangelho de João. E nós estamos no capítulo 12 e hoje nós vamos encerrar então este capítulo falando sobre a incredulidade dos judeus e o resumo então do ensino de Jesus neste capítulo 12. Então, a partir dos versículos 37 até os 50 diz assim: Depois de dizer isso, Jesus foi embora e ocultou-se deles. E embora tivesse feito tantos sinais na presença deles, eles não creram nele. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou os olhos deles e endureceu-lhes o coração para que não vejam com os olhos e nem entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Isaías disse isso porque viu a glória dele e falou a respeito dele. No entanto, muitos dentre as próprias autoridades creram em Jesus. Mas por causa dos fariseus não confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus, então, termina o seu ensino dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como a luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Mas se alguém ouvir as minhas palavras e não guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que falei, esse julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me ordenou o que dizer e o que anunciar. Eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, as coisas que eu digo, exatamente assim como o Pai falou. Temos aqui, então, sobre aquilo que dificulta muitas vezes em nossas vidas de crermos no Senhor Jesus. O fracasso da incredulidade nos impede de crer. Aqui João fez uma pausa nesse ponto para expressar a admiração de que, embora o Senhor Jesus tivesse feito tantos sinais poderosos, aqueles que o acompanhavam não creram nele. Como mencionado antes, a sua descrença não foi causada por nenhuma falta de evidência, pois o Senhor tinha dado todas as provas e as mais convincentes da sua divindade. Mas o povo não queria crer. Eles queriam um rei para reger sobre eles, mas eles não queriam se arrepender. A incredulidade dos judeus era cumprimento da profecia, como foi lido em Isaías, capítulo 53, versículo 1. A pergunta, quem creu em nossa geração? Precisa de uma resposta. Não muitos. Visto que braço nas Escrituras é uma referência ao poder ou à força, o braço do Senhor significa o grande poder de Deus. O poder de Deus somente é revelado àqueles que creem no anúncio concernente ao Senhor Jesus Cristo. Consequentemente, porque muitos não aceitaram o anúncio acerca do Messias, o poder de Deus, então, não foi revelado a eles. Quando o Senhor Jesus se apresentou à nação de Israel, eles o rejeitaram. Repetidas vezes, Jesus voltou com oferta de salvação, mas eles continuaram dizendo não. Quanto mais os homens rejeitam o Evangelho, mais difícil se torna para eles recebê-lo. Quanto os homens fecham os olhos à luz, Deus torna mais difícil para eles enxergá-lo. Deus faz com que sejam afetados pela cegueira judicial
Isto é cegueira como julgamento de Deus sobre eles porque recusaram o Filho. Essa citação era de Isaías capítulo 6, versículos de 9 a 10. Deus cegou os olhos do povo de Israel, endureceu-lhes o coração. Ele não fez isso no princípio, mas somente depois que eles fecharam os olhos e endureceram o coração, como resultado da rejeição obstinada e proposital de não receber o Messias. Eles romperam as relações de visão, entendimento, conversão e também de cura. Em Isaías 6, o profeta foi descrito como vendo a glória de Deus. João acrescentou a explicação de que foi a glória de Cristo que Isaías viu, e a respeito de Cristo de que falou. Portanto, este versículo é o mais importante elo na corrente da evidência que prova que Jesus Cristo é Deus. Muito dentre as próprias autoridades dos judeus se converteram ou se convenceram de que Jesus era o Messias. Porém, eles não tinham coragem de compartilhar a sua convicção com outros por receio de serem excomungados. Gostaríamos de pensar que esses homens eram crentes genuínos no Senhor Jesus, mas isso é duvidoso. Onde há fé verdadeira, haverá confissão de Cristo mais cedo ou mais tarde. Quando Cristo é verdadeiramente aceito como Salvador, ninguém hesita em torná-lo conhecido independente das consequências. Era óbvio que esses homens estavam mais interessados na glória dos homens do que na glória de Deus. Eles pensaram mais na aprovação dos homens que na de Deus. Será que uma pessoa assim pode realmente ser um crente genuíno em Jesus Cristo? O perigo da descrença. Se a descrença encontrar lugar em nossos corações, nós não veremos a luz. No versículo 44 existe uma paráfrase. Aquele que crê em mim, realmente crê não somente em mim, mas também no meu Pai que me enviou. Outra vez aqui o Senhor ensinou a sua união absoluta com Deus Pai, e era impossível crer em um sem crer no outro. Crer em Cristo é crer em Deus. Não podemos crer no Pai sem, igualmente, honrar o Filho. Em certo sentido, ninguém pode ver Deus Pai. Ele é Espírito, por isso é invisível, mas o Senhor Jesus veio ao mundo a fim de deixar-nos saber como é Deus. Com isso, não queremos dizer que Ele nos mostra como Deus é fisicamente, mas moralmente. Ele nos revelou o caráter de Deus, portanto, quem vê Cristo, vê Deus Pai. A ilustração aqui da luz no versículo 46 era claramente uma das favoritas do Senhor. Outra vez ele se referiu a si mesmo como a luz vinda para o mundo, a fim de que os que creem nele não permaneçam nas trevas. Além de Cristo, os homens estão nas densas trevas. Por fim, nós sabemos que trevas é a ausência da luz. Então, quem não está em Cristo está nas trevas. Não há um entendimento correto da vida, da morte ou da eternidade. Mas aqueles que vêm a Cristo em fé não ficam mais tateando no escuro à procura da verdade, porque nele encontram a verdade. O propósito da primeira vinda de Cristo não foi para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Ele não se assentou em julgamento contra aqueles que se recusavam a ouvir suas palavras ou crer nele. Isso não significa que ele não condenará esses descrentes no dia futuro, mas que o julgamento não foi a finalidade do seu primeiro advento, mas sim a salvação de todo homem que crer nele. O Senhor agora antecipou então um dia futuro, quando os que rejeitaram suas palavras estarão em pé perante o tribunal de Deus. Naquele tempo, as palavras ou o ensino do Senhor Jesus seriam suficientes para condená-los. As coisas que ele não ensinou não eram coisas que ele mesmo compôs ou ele aprendeu nas escolas dos homens. Antes, como servo e filho obediente, ele só falou coisas que o Pai o comissionou a falar. Esse é o fato que condenará muitos homens no último dia. A palavra que Jesus disse era a palavra de Deus e os homens se recusaram a ouvi-la. O Pai então instrui não somente sobre o que dizer, mas sobre o que anunciar.
E existe uma diferença entre esses dois. A expressão "o que dizer" se refere à substância da mensagem. O que anunciar significa as exatas palavras que o Senhor usaria ao ensinar a verdade de Deus. Jesus sabia que o Pai o comissionara a dar vida eterna aos que creram nele. Portanto, Cristo entregou a mensagem que lhe foi dada pelo Pai. Agora chegamos a uma interrupção nessa narrativa. Até esse ponto, o Senhor apresentará a Israel 7 sinais distintos que nós já vimos dos milagres que são relatados, cada um ilustrado com uma experiência que acontece quando um pecador coloca sua fé em Cristo. E esses sinais são, primeiro, como nós vimos no capítulo 2, a transformação de água em vinho nas bodas de Canaã da Galileia. Isso exemplifica o pecador que não é acostumado aos deleites divinos sendo transformado pelo poder de Cristo. Já no capítulo 4, nós vimos a cura do filho do oficial. Isso mostra o pecador como um doente necessitado de saúde espiritual. Nós vimos a cura do paralítico no poço de Betsaida, no capítulo 5. O pobre pecador estava sem força, estava desesperado e incapaz de fazer qualquer coisa para remediar a sua condição. Mas Jesus vem e cura a sua enfermidade. No capítulo 6, nós vimos a alimentação dos 5.000. O pecador está sem alimento, com fome e necessitado daquilo que lhe concede vigor. Logo o Senhor providencia alimento para a sua alma, a fim de que ele não precise ter fome. Apaziguamento no mar da Galileia, como nós vimos no capítulo 6, o pecador é visto aqui num lugar de perigo, mas o Senhor salva ele da tempestade. Já no capítulo 9, a cura de um cego de nascença. Esse homem mostra a cegueira do coração humano até ser tocado pelo poder de Cristo. O homem não pode ver sua pecaminosidade ou as belezas do seu Salvador até ser iluminado pelo Espírito Santo. Já no capítulo 11, como nós vimos, a ressurreição de Lázaro dentre os mortos. Naturalmente, isso nos faz lembrar que o pecador está morto em suas transgressões e pecados, e ele precisa, sim, de uma vida do alto. Estes são os sinais que têm o propósito de provar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Crê tu nisso? Que Deus abençoe você. E até amanhã com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Até lá!